Fala pessoal, tudo bem? Finalmente chegou a hora de programar. Então nesse vídeo nós vamos ter uma noção básica sobre os scripts. Os scripts são os programas que nós iremos escrever, certo? Então, para trabalhar com os scripts, nós precisamos vir aqui nessa aba Editor, aqui embaixo. E aqui é que nós vamos digitar as nossas linhas de comando, certo? Aqui é uma interface padrão, né? Tem aqui o botão novo, abrir, salvar, imprimir, certo? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ajeitar o diretório aqui. Então, esse diretório vai ser onde os seus scripts, ou seja, os seus programas, vão ficar salvos. Então, você pode criar uma pastinha aí no seu computador, com o nome que você quiser, para salvar esses scripts. Aí, depois você vem aqui nessa pastinha e procura aqui onde é que você salvou. Então, você escolhe um local e cria por aqui mesmo, né, em criar a pasta. Eu já tinha criado, então a minha pasta está aqui em documentos, scripts Octave, certo? Eu vou escolher aqui. E aí você pode pegar esse mesmo diretório aqui, ó, e colar aqui também, certo? Dá um Enter, tá tudo ok. Então volta aqui na janela do editor e vamos escrever nosso primeiro programa. Programa bem simples. Vamos escrever um programa que calcula o volume de um cone, certo? Então, como é que a gente faz isso? Nós precisamos primeiro saber o que a gente quer que o programa resolva. Como é o volume de um cone, nós precisamos então saber a fórmula do volume do cone, certo? Então, na fórmula do volume do cone, nós temos duas variáveis, que é o raio e a altura. Então, nós precisamos criar um programa em que solicite do usuário o raio e a altura do cone, e esse programa vai devolver para ele o valor do volume, certo? Então, com esse exemplo, eu vou digitando aqui e vou explicando mais algumas coisas para vocês, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um comando que solicite o raio e a altura. Então, esse comando é o comando input. Então, para solicitar o raio, eu vou escrever R igual, escrevo input, abro os parênteses, abro as aspas simples, para digitar aqui a minha frase. Então, eu vou colocar aqui, digite o raio da base do cone. Coloco 2 pontos, vou dar um espaço aqui para quando o usuário digitar não ficar colado ali nos 2 pontos. Coloco as aspas novamente e fecho aqui com os parênteses. Coloco um ponto e vírgula no final para ele não redigitar esse valor quando o usuário entrar com ele, certo? Então, vou fazer a mesma coisa aqui para a altura. H vai ser igual input, abre os parênteses, aspas, digite a altura do cone. Do cone. 2 pontos, fecho aqui as aspas e fecho os parênteses também. Coloco novamente o ponto e vírgula. Então agora nós já criamos uma estrutura para solicitar do usuário o raio e a altura. Nesse momento nós precisamos digitar a fórmula do volume do cone. Então a fórmula do volume do cone seria V igual. Eu vou abrir aqui um parênteses porque a gente vai ter uma divisão. Então vai ser o π r ao quadrado vezes h. Então o π eu vou escrever como 3,14, lembrando que é o ponto, né? 3,14, vezes o r, que o usuário já informou, ao quadrado, vezes o h, que o usuário também já informou. Tudo isso vai ser dividido por 3. Primeiramente, eu vou rodar o programa assim, sem colocar ponto e vírgula aqui, para ele realmente falar qual é esse valor de V, certo? Então, uma coisa para poder rodar o programa é que nós temos que salvar. Então, você pode vir aqui no salvar, ou então
esse botão aqui é o botão de executar o programa. Então ele automaticamente, se o script não tiver salvo, ele já salva para você. No primeiro momento você tem que escolher o local, certo? Então aqui a gente já está na pasta. Esse nome é interessante que não tenham caracteres especiais e que também não sejam nomes de funções de Octave, tipo cosseno, seno, tangente. Então você coloca um nome qualquer, eu vou colocar aqui script. Você podia colocar cálculo, underline volume, underline cone, algo do tipo. Ou então só volume cone, certo? Então, script, vou salvar aqui. E aí ele já salva aqui na pastinha que a gente tinha colocado no diretório. Como eu coloquei aqui em executar, ele já executou o programa. E onde é que esse programa foi executado? Lá na janela de comandos. Então nós voltamos aqui. E ele vai ter aqui, ó, script, foi o nome do programa que eu executei. E ele diz, digite o raio da base do cone. Então eu vou colocar aqui um raio de 3. Vou dar um Enter. E ele pede agora a altura. Vou colocar 8. Certo? E ele devolve aqui esse volume 75,36. Certo? Então aqui, bem básico esse programa. Outra coisa interessante de colocar no programa, geralmente eu coloco sempre isso no começo, que é o CLC e o Clear. Vou colocar aqui Clear primeiro, certo? E depois coloco aqui um CLC. O porquê disso é para ele limpar sempre a memória. Sempre que você executar um programa, ele limpa a memória, a não ser que você não tenha interesse. E também o CLC para limpar a tela aqui da janela de comandos. Veja que eu tinha aberto o programa e aqui já tinha, né, um monte de coisa escrita, que ele sempre coloca isso. E aí, se eu executar o programa novamente com aqueles comandos, ele já limpa tudo aqui pra gente. Então vamos observar aqui para o lado, que é a memória, e depois ver lá a janela de comandos, como é que vai ficar com esses dois comandos aqui antes do nosso programa. Vou colocar aqui executar novamente. Veja que ele limpou aqui. E a janela de comandos, ele também limpou totalmente. Então, digito o raio, vou colocar outro raio aqui, 4, e a altura 10. Certo? Ele já calcula aí o volume pra gente. Só que o programa está bem simples. Então, nós vamos precisar, para elaborar mais, colocar comandos de saída. No caso, são comandos que vão ali mostrar o valor para a gente, né? O valor que ele calculou. Então, o input é um comando de entrada, ou seja, ele solicita que o usuário entre com o valor. E os comandos de saída são justamente os comandos que vão devolver o resultado para o usuário. Então aqui basicamente simplesmente esse V mostrar lá o valor já seria supostamente um comando de saída, mas existem outros mais específicos. Então aqui eu vou colocar um ponto e vírgula para ele não mostrar mais esse V e vou colocar um comando de saída, que é o mais simples, é o disp, certo? E esse disp eu vou colocar aqui entre parênteses V. O V maiúsculo, né, que a gente utilizou aqui maiúsculo. E agora eu vou rodar novamente. Rodei o programa. Digito o raio, vou colocar 3 novamente, 7. Certo? E ele não coloca mais V é igual ao valor, né? Ele colocou somente esse valor. Isso porque o disp ele só devolve aquele resultado ali do V, né? O resultado dessa conta aqui. Então, o disp também pode ser utilizado para escrever strings. Então, eu vou colocar aqui em cima disp. Abre os parênteses e vou colocar uma string. Sempre que eu vou escrever as strings, eu coloco uma aspa simples. Então, aqui eu vou colocar o volume do cone. Aqui eu não tenho como digitar o acento. O Octave ele não aceita o acento na frase. Então eu vou colocar o volume do cone
eu vou colocar com um H aqui, certo? Vou colocar aqui 2 pontos e vou colocar, fechar os parênteses. Vou rodar o programa novamente, certo? E aqui ele vai solicitar raio, altura, e ele escreve aqui, ó, o volume do cone é, e ele digita o valor, certo? Então, outra coisa interessante aqui para mostrar é que nós podemos chamar o programa a partir da linha de comandos. Ou seja, se você tem vários programas aqui, um que calcula o volume do cubo, outro do cone, outro do cilindro. Vamos dizer que cada um tem o nome cubo, cilindro, cone. Você pode digitar simplesmente o nome do arquivo e dar um enter que ele vai chamar aqui o arquivo na janela de comandos. Você não precisa abrir o script aqui e apertar no rodar. Você vem aqui e escreve script, certo? Então ele pede aqui da mesma forma os valores, você digita e ele vai te dar o resultado, certo? Então, nós temos outro comando, né, de saída. E ele é até melhor, que você pode digitar as frases e o valor no meio dela, sabe? Aqui você não consegue digitar o valor e a string junto. Então, aqui eu vou colocar, vou apagar aqui e vou escrever o outro comando que eu utilizo mais, que é o fprintf. Esse comando ele é mais completo. Então aqui eu vou abrir os parênteses, vou escrever aqui a minha string, então vou colocar aqui o volume do cone é, e aqui eu vou colocar como se fosse um código dentro desse comando, que seria o %f. Esse %f é meio que para resgatar um valor que a gente queira. Aqui no caso vai ser um número real, que é o valor de v, certo? Então aqui nós podemos fechar as nossas aspas, colocamos uma vírgula e a variável que a gente quer resgatar, que no caso é o v. Então coloco aqui v e fecho os parênteses, certo? Agora nós vamos rodar o programa novamente. Vou colocar aqui na janela de comandos e vou digitar aqui 5 e 19. Certo? Então ele fala aqui pra gente o volume do cone é 497,16. Para não ficar todos esses números aqui, a gente pode inserir no meio do %f 1.2. No caso, ele vai indicar que nós teremos apenas duas casas decimais. Então, vou rodar novamente e de novo vou escrever aqui outro valor, 6 e 21. Certo? Então, o volume do cone é 791,28. Nesse comando fprintf, nós podemos inserir várias variáveis. Então, no caso aqui, eu vou colocar uma frase diferente só para mostrar como funciona. Então, eu vou colocar aqui o volume do cone de raio. Vou colocar aqui o %f com 1.2 também, para não ficar aqueles valores grandes. O volume do raio, o volume do cone de raio, %f e altura, %f, 1.2 aqui também. É %f. Então, nesse caso aqui, eu tenho que colocar na sequência quais são os valores que eu quero. Então, primeiro vai ser o raio, depois a altura e depois o volume. Então, o raio da gente aqui é o Rzinho, vírgula, a altura, o H, vírgula, o volume. E aí nós podemos rodar novamente o programa. Novamente colocamos os valores aqui. O raio 8, a altura 9. Opa, teve um erro. Deixa eu ver aqui o que é que foi.
Aqui faltou F. %F, %F, %F. Certo, vamos novamente rodar o programa. 5 e 9. Certo? Então ele fala aqui pra gente. O volume do cone de raio 5 e altura 9 é 235,5. Certo? Então aqui é sempre nessa estrutura. Fprintf, abre os parênteses, abre as aspas simples, coloca a frase que você quer. O valor, você vai colocar o %F, onde você queira que ela apareça. E aqui ao final, você coloca as variáveis na sequência desse comando, %F. Certo? Separado por vírgulas. Então, uma estrutura básica de programa é essa. Nós temos, primeiramente, os comandos de entrada, que são os comandos que o programa vai solicitar do usuário, né, que ele entre com algum valor. Nós vamos ter aqui, na parte central, uma estrutura que será a estrutura que vai calcular, resolver o nosso problema. E ao final, um comando de saída, que ele devolve o resultado para o usuário. Então, a princípio, é isso. Nós ainda vamos falar um pouquinho mais sobre os scripts, sobre operadores lógicos e as sentenças condicionais, né? Também temos os loops, e mais na frente a gente vai vendo isso para poder conseguir criar alguns programinhas mais complexos, né? Que exija um pouco mais, não só simplesmente uma fórmula como essa do exemplo.